Amém. Você pode sentar, querido. Você pode sentar, abra sua Bíblia. Quero fazer a leitura com você. Essa passagem que o Senhor falou muito ao meu coração ainda hoje. Ainda hoje. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida hoje, uma palavra de alerta, uma palavra de ensino do Senhor para a nossa história, para a nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 7. O que é que vai estar acontecendo aqui? Eu sempre tento deixar as pessoas a par do contexto do que estava acontecendo no texto, porque, olha, tem tantas pessoas aqui nessa tarde, tem pessoas que conhecem muito bem a palavra, tem pessoas que conhecem o texto, mas tem outras pessoas que estão começando agora na caminhada, não conhecem muito bem as histórias bíblicas. Eu tento sempre deixar você a parte disso, do que estava acontecendo. O texto que nós vamos ler de 2 Crônicas capítulo 7, aqui vai falar sobre a dedicação do templo do Senhor, o templo conhecido como Templo de Salomão, o templo que foi idealizado por Davi, né, o grande rei Davi. Davi ele foi um guerreiro, ele foi um homem muito próspero. Israel teve momentos de muita prosperidade, também teve muita guerra, né? Mas foi um tempo de muita prosperidade para Israel. Quando Davi ele morre, o seu filho Salomão vai suceder Davi no reinado daquela grande nação escolhida pelo Senhor, a nação de Israel. E Salomão ele começa muito bem a história dele, ele vai começar muito bem o reinado dele, o gerenciamento dele. Deus vai abençoar sob maneira, e Salomão ele nasce e ele cresce num ambiente realmente de adoração a Deus. Ele vai crescer num ambiente de muita dedicação do seu pai Davi. Ele vai aprender as coisas do Senhor, né? E Davi tinha aquele desejo de construir o templo do Senhor, uma casa para o Senhor, mas Deus disse que as mãos de Davi, do guerreiro Davi, estavam sujas de sangue, e seria o seu filho que iria construir a casa do Senhor. E assim foi feito, e assim Salomão, ele vai empreender os muitos recursos que ele tinha, os muitos recursos que o seu pai deixou, e que ele também ganhou, para a construção do templo do Senhor. O templo de Salomão é algo fantástico, né? Hoje a gente não tem mais aquele templo, foi destruído. Vários povos, vários exércitos invadiram Jerusalém e destruíram aquilo que tinha do templo de Salomão, destruíram o que tinha no templo de Jesus. Você tem ideia hoje, né? A Jerusalém do tempo de Cristo, da Jerusalém hoje, ela está a 7 metros, né, de profundidade do que é Jerusalém hoje, de tanto que foi destruída, reconstruída, né? Hoje tem ali o chamado Muro das Lamentações, né? Ali chamado ali o Muro do Templo. Na verdade não é o do Templo, né? É o muro mais próximo do que era o Santo dos Santos, né? Ali não é o muro de onde era o Templo de Salomão, na verdade, ficava ali próximo. Hoje não tem mais o templo, né? Hoje está construída ali as mesquitas, né? A mesquita de Al-Aqsa, tem outra mesquita lá, construído o Domo de Ouro. Mas hoje é aquele lugar onde a gente vê as pessoas fazendo as orações. Ali é um muro que foi construído no templo muito antigo, mas é uma parte mais próxima de onde ficaria o Santo dos Santos. Deu para localizar você? Você está aqui, irmão? De onde seria mais ou menos o Santo dos Santos, porque o Senhor, quando Salomão vai fazer a inauguração do templo, o Senhor vai falar com Salomão algo fantástico. O Senhor diz assim para ele: olha, eu ouvirei a oração que se fizer nesse lugar. Já pensou, irmãos? Deus declarando para esse homem que iria ouvir e responder a oração que se fizesse naquele lugar. Já pensou nisso? Salomão, ele é agraciado por Deus e ele herda a fortuna de seu pai Davi e vai também dar continuidade a essa fortuna. Mas na dedicação do templo, olha o que aconteceu. Eu quero ler com você aqui, né? 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 1,
diz assim: assim Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. A Shekinah de Deus, a glória, a presença do Senhor naquele lugar enchia. Eles queriam entrar, mas não conseguiram, e tamanha a glória do Senhor. Quando os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem diz amém por essa palavra? Versículo 11 do mesmo capítulo 7. Quando Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, executando tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e o seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo de sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, e mandar os gafanhotos que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quem diz amém por essa palavra? Essa é a segunda vez que o Senhor aparece a Salomão. A primeira vez foi logo no início do seu reinado, que o Senhor conhecia o coração daquele homem, e a palavra de Deus, você pode ler até em 1º livro de Reis, capítulo 8, você vai ver quando o Senhor visita Salomão, a primeira vez ali à noite, e você vai ver que o Senhor acorda e diz assim: Salomão, olha, eu tenho visto que você tem um coração voltado para mim, o que é que você quer que eu te faça? Olha só, olha o que Deus, ali no quarto com Salomão, vai dizer para ele: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu lhe entregue? Quantas coisas ele poderia pedir? Que triplique a minha riqueza, que continue tendo paz, que o Senhor abençoe quem está comigo. Tantas coisas ele poderia pedir, sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia nos diz que ele vai pedir sabedoria para governar, mas não somente governar. Então o texto é interessante, tem uma versão que diz governar e servir, porque governo é serviço. O verdadeiro governante serve e não é servido pelos seus súditos. É serviço. Irmão, posição de liderança é posição de serviço. Não é posição para ser servido. Infelizmente a gente vive, por exemplo, no nosso país, situação contrária, né? Quem está no poder quer ser servido. Não, meu irmão, mas o verdadeiro serviço bíblico é: quem está no poder serve ao povo. Serve. Quem está na liderança serve. É o que a Bíblia nos ensina. E Salomão, com esse coração, vai dizer assim: puxa vida, Deus, olha, eu tenho tudo, mas sabe o que é que eu preciso? Eu preciso de sabedoria. Os crentes mais antigos conhecem essa passagem, os novos podem não conhecer. Preciso de sabedoria. E Deus diz assim: olha, porque você não me pediste ouro, você não me pediste paz, que eu derrotasse seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, e eu vou também te abençoar sobremaneira. Pronto, irmão, imagine só, esse homem, no qual Deus o visita, o Senhor disse que iria abençoá-lo de tal forma, e aí dentro desse contexto ainda, da bênção dele, da bênção de Deus sobre Salomão, ele vai começar o seu reinado, e ele vai construir o templo. E veja, eu li para você o texto no qual a inauguração, a glória do Senhor foi tamanha naquele lugar, e Deus disse assim: eu vou responder a oração aqui. Olha como Deus foi bondoso, não só com Salomão, mas com todo o povo. E Deus começa a abençoar aquele homem, e a Bíblia vai começar a nos dizer um pouco sobre a vida de Salomão. Irmão, Salomão teve tanto dinheiro, você que está aqui nessa tarde, Salomão teve tanto dinheiro, que por ano, era cerca de, durante os 35 anos de reinado dele, só de imposto de ouro que ele vai receber das nações vizinhas, a Bíblia vai falar, e feita a conta hoje, daria cerca de 25 mil quilos de ouro. A riqueza de Salomão estimada hoje, escute, a riqueza de Salomão nesse tempo estimada hoje, era uma riqueza de cerca de 2 trilhões
de dólares. Não são bilhões, trilhões de dólares. De tanto ouro. A Bíblia vai dizer que tinha tanto ouro no Palácio de Salomão, que ele vai mandar fazer taças de ouro, e todos no palácio não tomavam o seu vinho, a sua água, em copos de prata, não, era tudo em taças de ouro. E as mais belas eram de Salomão. Está entendendo qual era o tamanho da magnitude do reino de Salomão? De quanto dinheiro ele tinha? A Bíblia vai dizer que prata é semelhante aos montes de pedra. Se você ainda não foi a Jerusalém, mas quando nós formos a Israel, alguns pegaram assento, quando nós formos a Israel, a gente vai ver que as construções lá, todas elas de uma pedra, todas feitas de pedra na Jerusalém, só pode ser, é lei, a quantidade de pedra, e a Bíblia vai dizer assim, a quantidade de prata era semelhante à quantidade de pedra. Então olha quanta riqueza, quanta fartura. Salomão tinha só em Jerusalém, se fosse no tempo de hoje, ele teria 400 Ferraris, mas eram 400 cavalos importados do Egito, da melhor qualidade, 400 só em Jerusalém. Em todo Israel ele tinha cerca de 12 mil cavalos espalhados, para quando ele fosse para o seu palácio de verão, ou para o seu palácio de inverno, ele quisesse desfrutar de uma cavalgada, ele escolheria dos seus 12 mil cavalos. Não somente isso, Salomão vai pegar esses cavalos e vai vender os filhotes dele para os reis, vizinhos, e assim vai ganhar muito mais dinheiro. Então imagine só, Salomão é esse homem riquíssimo, Salomão é esse homem que Deus aparece 2 vezes a ele, que o coração dele voltado para Deus, Deus dá sabedoria. A Bíblia vai nos dizer que a rainha de Sabá vai visitar Salomão e fica encantada com tudo aquilo que tinha em Israel, no reino, com os detalhes do palácio. Aquela mulher que sai da Etiópia e vai visitar Israel, e ela fica encantada, tamanha a riqueza, tamanha a glória de Israel, e tudo isso ele dedicava ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus te abençoar, tenha a sabedoria de dedicar toda a bênção, toda a glória ao Senhor. Não é meu, é teu, Senhor. Eu sou apenas um mordomo. Quando Deus te der aquela casa, quando Deus te der aquele carro, quando Deus te abençoar financeiramente, que você diga assim: Senhor, tudo é teu, é para a tua glória, e saiba usar para a glória de Deus, saiba dedicar ao Senhor. O seu coração, o meu coração, o nosso coração não pode estar nisso. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Tudo é para o Senhor. Senhor, não é meu, é teu, Senhor. Dedico a ti. E jamais permita que o seu coração se afaste de Deus por conta da bênção que Ele está te entregando. Tem tanta gente que comete esse erro ainda hoje, e é algo que nós ensinamos tanto. Quando Deus começa a abençoar um pouco mais, quando Deus começa a abrir a porta, não vem mais para a igreja, não entrego mais o dízimo, porque meu dízimo está alto. Que é isso, irmão? Dízimo está alto quer dizer que Deus está te abençoando muito mais ainda. Muito mais. Salomão tem o coração dele voltado para o Senhor. Israel está vivendo uma glória. Está vivendo uma glória. Só que aí, meu irmão, é onde entra essa parte da mensagem que eu e você nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Eu quero que você leia comigo o texto que está lá em Cantares de Salomão, capítulo 3. Escuta esse texto comigo. Cantares, capítulo 3. Agora já é outra parte da vida de Salomão. Cantares, capítulo 3, a partir do versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha só: o que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extratos de todas as especiarias dos mercadores. A pergunta é: o que vem subindo? Aí o versículo 7 vai dizer: vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos eles são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. Escuta essa última frase: preparados para enfrentar o quê? Os pavores da noite. Os pavores da noite. Deus começa a abençoar Salomão.
Ele tem tudo o que ele queria. Só que aí a palavra de Deus vai nos dizer que o começo da derrocada de Salomão foi quando ele começa a se apaixonar por mulheres que não eram mulheres israelitas. Eram mulheres das filhas do rei de Faraó, moabitas, mulheres que habitavam em outras regiões e que serviam a falsos deuses. O coração dele estava cheio, mas a soberba, mas ele não vigia. E a Bíblia vai nos dizer que Salomão vai fazer casamento, irmãos. Salomão tem 700 esposas. É doido, não doidou o cara? Setecentas. Não achando pouco, tem 300 concubinas. Está na Bíblia. 700. E a Bíblia vai nos dizer, escute, a Bíblia vai nos dizer que todas essas mulheres, as esposas, as 700, irmão, imagine para decorar o nome das, meu irmão, coitado desse homem, não sabia o nome, como é seu nome? Trocar o nome de uma e de outra. Que loucura! Que loucura! Mas isso daqui para a gente soa engraçado, mas o que não é engraçado, o que é trágico, eram que essas mulheres, elas serviam a falsos deuses. A palavra de Deus vai nos dizer que aquelas mulheres começaram a tirar o coração, a roubar o coração de Salomão de tal forma que ele volta o coração dele contra Deus. Salomão vai adorar Astarote, o deus dos filisteus. Salomão, olha, o escritor de 1 Reis vai dizer que Salomão vai adorar o repugnante. A Bíblia vai usar esse termo, o repugnante Deus, Deus Moloque, os deuses dos moabitas. Salomão, um homem que Deus aparece para ele 2 vezes, fala que vai abençoar, pergunta o que ele quer. Agora é um homem que o coração dele está longe de Deus. É agora um homem que o coração dele estava afastado do Senhor. Volta as costas para o Senhor e começa a adorar falsos deuses. Irmão, isso daí foi o começo da queda desse homem. Quando você lê esse versículo de Cantares, quem é esse que está vindo? É Salomão. Não, irmão, isso daqui não é poesia, não. A realidade desse texto era que Salomão agora, um homem que tinha o coração voltado para Deus, agora o coração dele está dominado pelo medo. Espíritos malignos começam a atormentar Salomão. Um homem que tinha o coração cheio de paz, agora está com o coração cheio de medo, cheio de pavor, cheio de angústia. Por quê? Porque esse coração se afasta do Senhor. Querido, à medida que uma pessoa se afasta de Deus, Satanás com seus demônios, com todas as suas armas, vão fazer a festa no coração dessa pessoa. À medida que uma pessoa se afasta, tudo aquilo que é de ruim vai acontecer a essa pessoa. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que o seu coração se aproxima de Deus, Ele vai derramar força, Ele vai derramar vigor, Ele vai derramar graça, vai derramar ânimo, vai derramar poder, vai derramar tudo que Ele tem para você. E tudo que Deus tem é bom. Quem diz amém por isso? Lembra que o texto que nós lemos vai dizer assim: o Senhor é bom, adorado seja o Senhor para sempre. Você pode aplaudir esse Deus bom aí, meu irmão, no seu lugar? O Senhor é bom. O Senhor é bom. 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, vai dizer: então o Senhor levantou contra Salomão um adversário edomita, Hadad, da linhagem real de Edom. Para quê? Para tirar a paz desse homem, mas não somente isso. Espíritos malignos começam a atormentar Salomão, ao ponto desses 60 guerreiros. Eu não sei se você sabe o que é uma liteira que a Bíblia fala. É tipo aquela carruagem, tipo uma carruagem, mas não puxada por cavalos. Aquelas que a gente vê muitas vezes em gravuras, carregadas por homens, pronto, nos ombros, entendeu? Liteira de Salomão é isso daí. Eram os seus 60 soldados, que para onde ele ia, ele só ia agora carregado por aqueles homens,
Porque o medo, o pânico, o pavor tinha tomado conta do seu coração, porque ele tinha se voltado contra Deus. A Bíblia vai nos dizer que agora o quarto de Salomão não era mais habitado por Deus, não era mais visitado por Deus. Escute, era visitado pelo pavor. Esses 60 homens era a guarda pessoal de Salomão, todos eles com a espada na sua cintura, para que a qualquer momento de pânico do rei, ele achava que ele iria ser morto pelos seus inimigos, fazia a guarda pessoal. Agora, para esse homem dormir, cercando a sua cama, tinham que ter 6 soldados em turnos de 10 para proteger Salomão. Cadê a paz desse homem? Cadê a paz? Foi embora, se esvaiu. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha muito ouro, mas não conseguia dormir. Ele tinha muito ouro, mas não conseguia agora caminhar sozinho, fazer os seus passeios com seus cavalos. Não, agora era só com os 60 soldados o acompanhando 24 horas do dia. Por quê? Porque a paz se esvaiu do coração dele. E a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é Deus de paz, irmão. Deus é Deus de paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. A paz de Deus é a paz que está disponível para mim e para você em todo o tempo. Essa paz que excede entendimento, essa paz que ultrapassa o nosso entendimento. Salomão antes desfrutava da paz, se afastou de Deus. E agora o que aconteceu? O coração é dominado pelo medo. Só que quando nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com Jesus, a palavra nos diz que Deus lança fora todo medo. Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de intrepidez, um espírito moderado, um espírito de alegria, um espírito de ânimo. É isso que Deus tem para os seus filhos, é isso que Deus tem para você. O homem era muito rico, mas não tinha paz. De que adianta? De que adianta ter tantas coisas? E as coisas materiais são muito boas. Não venha dizer para mim que não são, porque são muito boas. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Nós trabalhamos, nos esforçamos para isso, para ter um bem, para comprar uma coisa, comprar um carro, comprar uma moto nova, glória, comprar outra coisa. A gente se esforça. Tudo isso é muito bom. Mas o que foi que aconteceu? Ele se afasta de Deus. Ele se afastou do Senhor. Se você ler 2 Crônicas 7,14, quando Deus diz assim, eu comecei o culto com esse texto, não foi? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, né? Se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Se você lê tudo isso, você vê, olha, se o céu ficar de bronze, antes disso, o versículo 13, se o céu ficar de bronze, se acabar, se o gafanhoto vir e devorar tudo, se acabar todo o sistema aí de sustento natural, pode clamar que eu vou ouvir e eu vou trazer resposta. E eu vou trazer resposta. Meu irmão, não tem céu de bronze. Ah, pastor, o céu está de bronze. Ah, pastor, o céu está fechado. Ah, eu oro. Vamos usar a ferramenta certa para chegar no céu. Qual é a ferramenta certa? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí a oração é respondida. Quem sabe você está orando tanto, querido, para que o céu se mova em seu favor. Faça uma análise do seu coração, porque pode ser que você não está tendo a sua oração respondida porque você não liberou, por exemplo, um perdão. Não liberou um perdão. Não adianta você, eu estava conversando ontem com os irmãos, não adianta você fazer esse sacrifício. Ah, vou subir. Não adianta você subir um monte. Escute, não adianta você subir um monte, passar horas em oração no frio ou no calor, pedindo para Deus mover sobre a sua vida financeira, para que Deus dê vitória sobre essa dívida, para que Deus abra as portas do céu para que você tenha um trabalho, para que os recursos multipliquem na sua mão. Não adianta você fazer tudo isso se você não lançar a semente certa, que chama-se dízimo. Como é que você quer que Deus lhe abençoe financeiramente se você não dizima? Não tem como, meu filho. Você vai passar o resto da sua vida aí no sufoco financeiro. Sabe por quê? Porque a chave certa vai abrir a porta certa.
Se eu entendo que a Bíblia está dizendo, para que eu venha ter prosperidade financeira, a semente é o dízimo, meu irmão, eu vou dizimar e depois eu vou para o monte, porque ir para o monte vai ter outras coisas boas. Vai ter, irmão, é massa. Vai ter outras coisas boas. Eu vou ser quebrantado pelo Senhor, né? Eu vou ser ali revestido ali de poder de Deus, para quando o demônio se manifestar, eu tenha poder para expulsar. Tantas coisas. Mas aqui, o céu está de bronze. Qual é a chave? Qual é a chave do céu de bronze? Me humilhar, me arrepender, orar, buscar. Me humilhar, me arrepender, orar e buscar. Então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. Salomão não teve, a Bíblia não vai falar sobre a volta de Salomão ao caminho do Senhor, não. Ah, pastor, Salomão foi para o inferno. Ah, pastor, Salomão foi para o céu. Não cabe nem a mim nem a você dizer se foi para o céu ou para o inferno. Na verdade, não cabe nem a mim nem a você dizer que ninguém foi para o céu ou para o inferno. Porque Deus é o justo e fiel juiz. Quem diz amém por isso? Então pronto. A gente não sabe o que aconteceu no último minuto. A gente não sabe. Não sabe o que aconteceu. Ah não, pastor, mas veja a vida do cara. Eu vejo, meu irmão. Eu vejo, eu sei. Mas no fechar dos olhos, está ali só a pessoa e Deus. Nos 58 do segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Mas o coração de Salomão, a verdade é que se afasta de Deus. Se afasta. Se afastou do Senhor. Se afastou. E o que é que eu faço para voltar, meu irmão? Olha, o caminho da volta, o caminho da reconciliação, ele é possível. É possível o caminho da volta, se reconciliar com Deus, se reconciliar com Jesus, se reconciliar com o Pai. O caminho da volta. Eu não sei qual caminho você tem trilhado. Eu não sei qual caminho você tem andado. Eu não sei se você se afastou de Deus. Mas escute, Ele é galardoador. Ele é poderoso para perdoar. E não lembra dos nossos pecados. Esse é o Deus que nós servimos. Uma vez perdoado, meu irmão. Uma vez perdoado. Entrei na casa do Pai. Sentei novamente na mesa do Pai. Ah, irmão. Esse caminho da volta é o caminho que Deus espera que nós venhamos a fazer. O caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento. É como o pai de Lucas capítulo 15, que eu preguei, eu acho que tem alguns domingos. É como o pai do filho pródigo, que estava à espera do seu filho, para que ele voltasse para casa. Assim também é o Senhor. Poderoso e gracioso em aguardar o nosso retorno para a presença dEle. E na presença do Pai tem transformação. Quem diz amém por isso? Tem transformação na presença do Pai. Tem transformação. O Pai transforma. O Pai cura. O Pai cuida. O Pai alimenta. O Pai entrega a provisão. O nosso Pai, o nosso Deus. O nosso Deus. Pastor, mas e aí? E Salomão? O final da vida dele está aqui registrado. Está aqui registrado. Mas e a nossa história? E a nossa vida? E as nossas decisões? E a nossa decisão? A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o que pode acontecer. Nós vivemos como se fôssemos passar muito e muito tempo aqui nessa terra. Mas temos que estar preparados para que no próximo instante, se o Senhor nos chamar, nós possamos encontrar com Ele. É dessa forma que nós vivemos, sempre preparados. E como é essa preparação, Senhor? Como é essa preparação, pastor? É aos pés do Senhor. Essa preparação é feita aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E o caminho da volta? Irmão, a Bíblia nos diz que Deus ele preparou um caminho para a volta. O caminho preparado por Deus para a nossa volta a ter comunhão com Ele. O caminho foi preparado quando Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Quando Ele enviou o seu Filho Jesus. Quando Ele enviou Jesus para que o Evangelho do céu fosse proclamado aqui nessa terra. Ele enviou Jesus para quê? Com um propósito único de quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então lembrar dessas palavras de João Batista? Veja, olha ali para ele. Eis o Cordeiro de Deus, é ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele é o enviado, ele é o escolhido. Olha só, Jesus. O interessante é que as pessoas hoje continuam confundindo Jesus com religião. Não é verdade, irmão? Continuam confundindo Jesus com religião. Não, irmão. Jesus não é religião, muito pelo contrário. Jesus é o evangelho, pronto, é diferente. É diferente. Jesus é o enviado de Deus, é o Messias. É aquele que vai pegar o meu e o seu coração, vai nos transformar e vai nos guiar direto para o coração do Pai. É Jesus. É Ele. A obra magnífica da salvação, desenvolvida pelo Cordeiro perfeito de Deus. Antes, nossos pecados estavam encobertos. E agora? Agora, nosso pecado está perdoado e o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha, irmãos, muito melhor do que ter um nome escrito em qualquer registro de cartório notarial do nosso país, é ter um nome escrito no livro da vida, porque lá é a eternidade, na casa preparada por Deus. Na casa preparada por Deus. A nossa casa, Jerusalém Celestial. Pastor, meu coração está pesado. Meu coração está em pânico. Meu coração está longe de Deus. O que é que eu tenho que fazer? Irmão, Jesus disse assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo. E, palavra-chave também, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é aprender de mim? Cara, o que é aprender? O que Jesus está dizendo aqui? O que é aprender de mim? É aprender os princípios da palavra. É aprender os princípios que Deus declarou para mim e para você. Olha, irmão, tem tanta gente hoje pagando tão caro, querendo descobrir os códigos de acesso, as chaves para isso, indo fazer curso no final de semana, pagando aí milhares de reais. Não, porque eu vou ter uma chave, vou acessar o código. Irmão, se você faz, se você gosta, irmão, Deus te abençoe. Não tenho nada contra, eu sei que mas eu não faço. Sabe por quê? Porque a chave, a senha master para abrir toda a porta está aqui, ó. A chave, a senha master para tudo está aqui, ó. Está aqui, está aqui. A Bíblia, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 129 vai dizer que a palavra de Deus, ela é suficiente para curar a alma ferida do homem. Vinde aprender, é aprender, sabe o quê? Os princípios da palavra. Uma pessoa chegou para mim, pastor, mas eu paguei o curso do fulano de tal, o método não sei o quê. Eu disse, vá, já pagou, faça, vá. Deus abençoe. Deus abençoe, vá. É bom também, né? Vamos fazer outra parte, vamos fazer outro lado. É bom, você vai crescer em alguma coisa, nada vai ser desperdiçado, você retém o que é bom, mas a palavra de Deus é suficiente. Mas a palavra é suficiente, irmão. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é que Jesus vai dizer dentro daquilo que a gente está falando? Por exemplo, a palavra vai ensinar que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E foi o que aconteceu com Salomão, velho. Foi o que aconteceu com ele. Ele amou o que ele tinha. A Bíblia vai dizer que ele amou sobremaneira suas esposas. Irmão, tem que ser tudo colocado em ordem na nossa vida. Primeiro Deus. E nada pode tocar Deus. Nada pode tocar Deus no meu e no seu coração. Nada pode tocar o Senhor. Ou ele é ou ele não é. Não, pastor, quer saber? Porque olha, eu amo a Deus, amo a Jesus, mas tem um
umas coisas na igreja que eu não gosto, aí eu não vou muito, eu não concordo. Então você está longe de Deus. Então você está longe de Deus. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro. É perfeita, a igreja é perfeita? É não. Porque tem eu e você. Aí é imperfeita. Mas é bíblico, faz parte do aprender de mim. Quando Jesus nos ensina, tem um princípio que diz assim: e não deixai de vos reunir como igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nos últimos dias até os crentes vão se desviar do caminho, seguindo doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio. Tem muita gente, infelizmente, dentro das igrejas, que estão se deixando levar por doutrinas de demônios. Que doutrinas são essas? São interpretações bíblicas erradas. São interpretações bíblicas que não condiz com a revelação do Espírito Santo de Deus. E por isso que eu e você temos que nos achegar a Jesus e dizer assim: e aprendei de mim. Pronto, o aprendei de mim é eu conseguir discernir os ensinos revelados pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida, que no qual, quando chegar uma doutrina de demônio, eu vou saber dizer assim: isso não é de Deus, sai da minha vida, isso não vai me desviar. Doutrinas de demônios, sabe o que são doutrinas de demônios? Falei um dia desse aqui, são sofismas. Sabe o que é um sofisma? Meia verdade. É por isso que eu e você, nós precisamos conhecer, irmãos, conhecer a palavra de Deus, conhecer os princípios e viver. Diga assim: viver. E viver esses princípios é que vai fazer diferença na nossa vida. Viver os princípios. Ah não, pastor, mas vamos lá, vamos para um eu acho. Eu acho que sexo fora do casamento não é pecado. Eu tenho que conhecer a pessoa. Mas a Bíblia está dizendo que é pecado. E se a Bíblia diz que é pecado, e se não se arrepender, vai levar uma pessoa para o inferno. Ah não, pastor, e agora eu vou casar sem conhecer a pessoa? Vai, meu filho, porque casamento, quando é abençoado por Deus entre um homem e uma mulher, o Senhor abençoa e dá para viver, e dá para ser feliz, e muito. Mas o mundo diz o contrário. O mundo diz o contrário. Doutrina de demônio. Ah não, pastor, veja, também não precisa ser assim tão radical. Eu posso estar na igreja e eu posso curtir o meu final de semana. Eu posso ir para balada, eu posso sentar na mesa de bar, eu posso tomar uma. É tudo com meus amigos, eu posso. Pode, velho. Pode. Pode ou não? Pode ou não, irmão? Só não chega assim dizendo: o pastor briga. Não, irmão. Nada a ver, velho. Você pode. Agora, do mesmo jeito que você pode, você está sendo atraído para longe de Deus. Porque existe uma fonte inesgotável que jorra do coração de Deus, no qual nós desfrutamos dessa fonte, no qual nada que o mundo venha nos oferecer vai ser um manjar melhor do que aquilo que Deus tem, meu irmão. Se você desfrutar da presença, da glória, dessa Shekinah que inundou o templo, aqui quando Salomão inaugurou o templo, se você viver essa Shekinah, nunca mais você quer deixar a presença de Deus. Nunca mais você deixa essa presença. Agora sabe o que é? Você nunca teve um encontro real com Jesus. Eu disse essa semana para um cara que eu gosto, que eu amo muito. Eu disse nessa última semana: sabe qual é a realidade, brother? Você nunca teve um encontro com Jesus. Você cresceu na igreja, você foi para a igreja, você serviu na igreja, hoje você está longe da igreja de Deus. Agora sabe qual é a verdade? Você nunca teve um encontro com Jesus. Agora dá tempo de você reconciliar com Ele. Porque na hora que Jesus você abrir o seu coração e Ele tomar o seu coração, nunca mais nada vai atrair você para longe. Os convites vão chegar.
Mas você vai dizer assim: e eu vou deixar a glória de Deus, e eu vou deixar a presença, e eu vou deixar a paz que excede todo entendimento, e eu vou deixar. Muito melhor são os manjares, os prazeres de Deus do que do mundo. Cara, Salomão dormia simples. Salomão dormia em paz. Se afastou de Deus, perdeu o sono, enlouqueceu, o inimigo se levantou. Agora tem que estar rodeado de soldados de elite. Por quê? Se afastou de Deus. O caminho do afastamento, ele é real. Mas escute, mais real ainda do que esse é o caminho do retorno, é o caminho da volta, é o caminho da glória da segunda casa. Esse caminho que Deus está trazendo para você hoje. Esse caminho que Deus está trazendo para você hoje. Esse caminho da volta. Se Salomão voltou ou não, para mim pouco importa. Um dia esperamos nos encontrar todos no céu. Não, irmão, a gente espera. Mas se ele não estiver lá, irmão, eu vou estar. Quem vai estar também? Eu sei que eu vou estar, velho. Eu vou estar. Eu estou lá. Você também vai estar lá? Você tem certeza disso? É claro, irmão, que a gente quer que demore. É claro que a gente quer viver bem. Irmão, Deus não criou para a gente viver bem. Deus nos criou para a gente viver bem. Deus quer que você viva bem, dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto, na vida que você tem. E claro, pastor, eu posso melhorar? Claro, você pode e deve melhorar. Você pode e deve melhorar. Pode ser que a sua história seja parecida com a minha. Eu fui criado e tive coisas. Meu pai, Deus deu condição ao meu pai de criar minhas irmãs dentro do limite dele. E a gente teve as coisas, a maioria das coisas que a gente queria, a gente teve. Não tudo. Mas com ele não foi assim. Ele me deu uma condição melhor do que ele recebeu. Eu estou dando uma condição melhor para os meus filhos do que eu recebi. E os meus filhos vão dar uma condição muito melhor para os filhos dele. E assim vai ser com você também. Por quê? Porque, irmão, vê só, a gente está vivemos um tempo hoje que o Senhor tem derramado uma graça. Se você entrega o seu coração para Deus, se você entrega a sua vida para Deus, e Ele passa a gerenciar toda a sua vida, todos os âmbitos ao redor de você vão melhorar, irmão. A sua vida financeira vai melhorar, a sua saúde vai melhorar. Pega um retrato, pega um retrato das antigas, né? De 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e pega o seu hoje. Se você tinha há 10 anos atrás, se você não tinha Jesus, se há 20 anos atrás você não tinha Jesus, pega o teu retrato de 20 anos, pega o teu retrato de hoje. Você está muito mais bonito hoje. Você está muito mais bonita hoje. Você está com muito mais vida hoje. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. O caminho da bênção, o caminho do retorno está trilhado. A decisão é sua. Se você está longe, volte hoje. Se você permanece no caminho, que você vigie. Comece a amar mais o Senhor, se dedique mais ao Senhor. Deus, Ele tem planos de paz e não de mal para você. Se você puder, seja a boca de Deus. Vai ficando de pé, vai, diga para quem está do seu lado assim: Deus, diga assim para quem está do seu lado: Deus tem um plano de paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Agora, pode o nome de Jesus, celebra Ele, irmão.